E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo em ordem? Tivemos um probleminha de horário, né? Fazer Vocês o quê, viram, né? vocês viram que houve um problema aí nas marcações do Zoom? E aí parece que a aula do Rafael e a minha acabaram ficando no mesmo horário, né? Foi isso que aconteceu, né? Mas parece que vão fazer uma substituição no horário dele. Na verdade, a nossa aula era às 8h50. E por causa dessa logística das licenças do Zoom, nossa aula foi adiantada, né, para as 7h50, esse horário de agora. Mas vai manter, pelo que eu vi aqui com a Lidiane mais o Rafael, nossas aulas vão manter nesse horário de 7h50 e a aula dele parece que vai ser substituída ou vai mudar o horário. É isso mesmo, né, que ficou combinado com vocês também? Tudo certo? Sim, sim. Olha só, essa disciplina de Química Farmacêutica, ela é uma disciplina de 80 horas, então a gente tem 16 unidades, né? Vocês vão receber aí uma unidade por semana. A nossa primeira unidade foi Introdução à Química Farmacêutica, foi a nossa aula da semana passada. E a segunda unidade, a de hoje, né? É sobre ação de fármacos, né? Mecanismos de ação e protótipos, né? Alterações moleculares aí de acordo com mecanismo de ação, de acordo com o efeito terapêutico farmacológico que se espera. E tá tudo no primeiro slide, viu? Eu postei o slide para vocês como unidade 1, mas na verdade é unidade 1 e 2, tá? Então, no mesmo arquivo, né, que eu mandei para vocês na semana passada, que foi postado na semana passada, está essa aula de hoje. Por isso que eu não coloquei novamente. Não sei se vocês viram no grupo, tá? Então não tem slide essa semana. A gente vai continuar de onde a gente parou na aula passada. Tá joia? Estamos aí com 15. Então, eu vou começar. Primeiro eu queria ver com vocês se houve alguma dúvida com relação à primeira disciplina, né? Primeiro curso aí, a primeira unidade. Se vocês tiveram alguma dúvida, fora as dificuldades aí que eu vi que vocês apresentaram e discutiram comigo, alguns de vocês, sobre os desafios, sobre algumas atividades, mas eu acho que essa parte introdutória ficou bem tranquila, né? Não é isso Henrique, mesmo? em relação àqueles exercícios lá da plataforma, tá Uhum. tranquilo. As perguntas estão assim curtas, mas dá para você entender o que você está querendo Uhum. dizer. Tá legal, tá de boa, dá para entender direitinho o conteúdo. Só o desafio que é o desafio, né? É um pouco mais difícil. Eu não vi. Eu confesso para vocês que eu não vi aqui acompanhando os grupos dos outros alunos, das outras turmas, mas eu vi que vocês solicitaram que o desafio não fosse considerado na avaliação, não é verdade? No relatório de avaliação aí de, de realização das atividades, não é isso mesmo que vocês pediram para a Lidiane? Sim, estamos achando um pouquinho extenso demais o Mas não desafio. houve ainda uma definição da coordenação, né? Se vai mesmo Não, tirar ou não, não né? tivemos retorno. Tá certo. Vamos aguardar. Eu sei que o desafio é um pouco mais complexo mesmo, é um pouco mais aplicado, né? Até que o primeiro eu não achei muito complexo, não. Tem alguns mais complicados aí no decorrer da disciplina. Mas esse primeiro, eu queria até discutir com vocês aqui. Eu vou No meio dessa aula de hoje, tem um slide que exemplifica bem o que aquele desafio estava perguntando, o que ele queria de vocês. Tá? Na hora que eu chegar nele, eu dou uma paradinha e trago isso para a gente discutir. Joia? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. A aula já está sendo gravada. Eu acho que eu parei aqui na semana anterior.
Tá compartilhado aí para vocês? Tá sim. Tá? Olha só. Tá. Eu parei a discussão com vocês aqui, ó, dizendo que antigamente a gente pegava, né, a gente selecionava moléculas e descobria para que essas moléculas serviam. Ou seja, a gente buscava na natureza moléculas novas e a partir de estudos a gente tentava identificar a utilização, né, pelo menos, utilização terapêutica para aquela molécula. Então, a partir do advento da síntese, da química farmacêutica, da compreensão de que cada radical, cada grupo farmacofórico, cada família de substâncias químicas, né, que a gente chama de família farmacológica aí, ela tem efeitos comuns. Então, se eu tenho uma molécula com efeito antipertensivo, as moléculas semelhantes, que a gente agrupa como sendo uma família, né, ela também terá o mesmo efeito farmacológico. Então, a partir disso, a gente olha para uma molécula e a gente já sabe para que essa molécula serve. E a indústria farmacêutica mudou um pouco essa rotina, né, esse protocolo. A partir desse momento, as doenças são definidas primeiro, né, para testes de substâncias que já são aí conhecidas e definidas, ou pelo menos a gente espera, né, que ela tenha um desenho, uma molécula estruturada, com uma geometria molecular, com uma engenharia molecular ali que a gente conheça. Então, a gente sabe que aquele grupo farmacofórico com aqueles radicais tem um efeito antipertensivo, ansiolítico, a gente pode definir uma doença que precisa de um tratamento e partir do conhecimento que a gente já tem para sintetizar uma molécula nova. Muito mais fácil, né? Convenhamos. Você escolher a doença ou, né, uma doença que precisa de um tratamento ali, uma pesquisa imediata de um tratamento, do que você ir na natureza e ficar procurando molécula por molécula, planta por planta, né? Muito menos complexo, né? Apesar de não ser simples, mas a complexidade disso é um pouco menor e a velocidade da pesquisa é muito maior, né? A gente consegue definir com muito mais facilidade, desenvolver medicamentos novos aí com muito mais rapidez do que se nós precisássemos sempre de contar com a farmacognosia. Então, a gente parou aqui. Isso só é possível porque a gente sabe o alvo do fármaco. O alvo do fármaco está relacionado, né, com a sua atividade, que está relacionado com a sua estrutura. Então, um dos principais conceitos, né, uma das principais atribuições da química farmacêutica é a gente definir a relação estrutura-atividade. Então, a partir do momento que eu sei que aquela estrutura química, aquela molécula tem aquela atividade farmacológica, com aquele efeito terapêutico, a gente começa a mexer na molécula, né? Por exemplo, aqui, ó, estão vendo? Eu tenho um grupamento aqui com flúor, tem aqui um com nitrogênio, então é um oxigênio aqui, eu poderia alterar, ó, tem aqui né, um anel benzênico, então eu poderia ir alterando isso aqui para que eu tenha estrutura mantida, né? Tem que manter aquela relação estrutura-atividade, manter o grupo farmacofórico, mas alterar radicais para melhorar alguma coisa. Melhorar a absorção, melhorar o efeito terapêutico, né? Então, assim, muitas das vezes, é isso até que também que tá no questionamento do desafio que vocês tiveram dificuldade aí. O desafio fala que existe uma busca de estabilidade, ou seja, apesar de eu saber que se eu alterar, vamos supor, ó, vamos vir aqui, se eu retirar esse grupamento aqui, esse flúor, ó, beleza, então eu posso substituir esses 3 flúoros aqui no carbono por 3 cloros.
por 3 iodos. Então, eu estou mantendo fácil, né? Um raciocínio fácil, que eu estou trocando um halogênio pelo outro. Eu tiro o flúor e troco por cloro. Isso vai fazer com que eu diminua ou com que eu aumente a absorção. Mas, apesar de, na teoria, às vezes, a gente ter esse conhecimento, na prática a coisa não funciona da maneira que deveria. Eu tenho aqui elétrons que vão aproximar outros grupos positivos, por ter carga negativa, né, nos elétrons, forma uma nuvem eletrônica aqui, ó, ao redor desse grupo, que vai atrair cargas positivas, que vai repelir cargas negativas, fazendo com que essa molécula tenha uma geometria. Essa geometria é a chave daquela fechadura que é o receptor, que é o sítio, que é o alvo do fármaco. Então, às vezes, eu faço uma modificação simples, mas que não mantém a estabilidade da molécula. Às vezes a molécula deixa até de existir. Então, assim, muito fácil a gente ter um desenho, ter uma estrutura molecular teórica, mas que na prática não funcione. Então, a indústria faz muito isso, né? Hoje a gente tem muitos programas de computador, existem softwares aí. Tinha um software que eu até usava nas aulas de química farmacêutica, que ele era da Universidade de Oxford. Só que tiraram ele do ar. Na verdade, era um software, mas ele precisava de um banco de dados online, que é uma coisa muito extensa, né? Mas a gente ia mexendo na molécula. Alterava, colocava um carbono, tirava um carbono, punha um grupo, tirava um grupo, punha um cloro, tirava um cloro, substituía por um flúor, ia vendo o que acontecia com a molécula. A gente conseguia ver que ela entortava, às vezes ela tinha uma curvatura diferente, o grupo aproximava uma carga positiva, afastava uma carga negativa, e aí o software te dizia, essa molécula perdeu o efeito. Essa molécula aumentou o efeito. Aumentou o efeito sobre o sistema nervoso central, aumentou a absorção estomacal, diminuiu, né? Então era muito interessante. Todo em inglês, mas muito interessante. Felizmente a gente não tem mais essa disponibilidade desse software grátis, né? Mas espero que vocês tenham entendido. O desafio, ele queria que vocês levassem o raciocínio para esse lado, de você imaginar uma molécula, uma alteração que pode ser feita na molécula para melhorar um efeito, diminuir um efeito adverso, mas que ela pode não ter uma estabilidade química, físico-química que se precisa. Então, essa é a resposta do desafio. Estava lá para vocês. Simples até, né? Alterações moleculares com finalidade de melhorar características daquele fármaco, daquele princípio ativo, mas mantendo a estabilidade, geometria molecular, mantendo a estabilidade físico-química da molécula e mantendo também uma ação terapêutica, mantendo o efeito, né? A relação estrutura-atividade que a gente está discutindo, ok? Descoberta dos sítios-alvo das drogas, né? No passado, essa descoberta do sítio era feita depois de saber a utilidade. Isso aí a partir de um conhecimento de medicina tradicional, né? No Brasil, a gente tem aí a medicina tradicional brasileira, que, como a gente discutiu na aula passada, é um conjunto, né, de diversas matrizes, né, europeia, africana, indígena. E a partir desse conhecimento, a gente consegue saber para que certas plantas, certas espécies vegetais são utilizadas. Então, você sabe que o chá de hortelã é utilizado contra gases. Né? A gente sabe, a pata de vaca é utilizado contra diabetes. Isso é da medicina tradicional, né? O ginseng, que é asiático, é utilizado como estimulante do sistema nervoso e por aí vai. Esse conhecimento da medicina tradicional, que já era usado pelos africanos, pelos europeus, pelos indígenas há milhares de anos, é muito simples você utilizar essa planta para aquela finalidade que já tem uma comprovação popular, né? Não vou dizer científica ainda, mas pelo menos existe uma evidência de utilização tradicional que tem efetividade. Então, você vai pegar e vai, né, extrair
depois isolar os princípios ativos e identificar qual é a substância que tem aquele efeito. Por isso que as plantas, elas têm diversos efeitos terapêuticos, né? Uma mesma espécie vegetal serve aí para 20 indicações terapêuticas. Como que isso é possível? É possível porque você tem ali uma infinidade de princípios ativos. Cada um deles é específico para uma ação terapêutica. Então, se você conseguir isolar cada um deles, por exemplo, a digitalis lanata tem digoxina, digoxigenina, digitoxigenina, né? Tem efeito aí cardiotônico. Então, se você consegue isolar a digoxina, você vai excluir todas aquelas outras substâncias, aqueles outros princípios ativos, né? Substâncias farmacologicamente ativas que estão ali, fitofármacos, e vai pegar só aquele que te interessa, né? Então, a partir do momento que você já conhece a planta e já conhece os princípios ativos e já sabe para que ela é utilizada, né? Então, dessa maneira, a gente desenvolveu a química farmacêutica aí no mundo, né? A gente sabe que tem que a Alemanha, os Estados Unidos, a França, a Suíça tem isso muito bem desenvolvido e muito bem firmado dentro da sua indústria nacional e da sua pesquisa também, né? A Alemanha tem pesquisas farmacêuticas bastante evoluídas, né? A gente sabe disso, a Suíça também tem. As indústrias farmacêuticas maiores que a gente conhece aí e as instituições de pesquisa que a gente conhece aí, que estão muitas delas dentro de indústrias farmacêuticas e de instituições de ensino, né? De faculdades, universidades. Então, a partir disso, a gente tem os testes in vitro e em vivo. Infelizmente, aquelas pesquisas que obtêm sucesso in vitro, nem sempre a gente consegue converter esse sucesso para uma pesquisa em vivo, né? Às vezes a gente até consegue em vivo, em animais, mas às vezes quando chega no ser humano mesmo, existe uma dificuldade da gente reproduzir os resultados. Então, eu consegui fazer uma pesquisa no laboratório, porque vem aquela sequência, aquele protocolo, né? Primeiro vem o teste in vitro, com células isoladas, tecidos, enzimas, receptores, fungos, bactérias. Eu descobri que a substância X tem efeito antimicrobiano contra a bactéria da pneumonia. Mas aí você precisa que isso se reproduza no organismo humano, por exemplo, se é para utilização humana, né, que você está pesquisando. Mas aí aquela droga no organismo tem que ser absorvida, tem que passar lá pelo pH do estômago, se for, né, por exemplo, para uso oral. Tem que chegar em concentrações ativas lá na bactéria, que está lá no pulmão, já que é para pneumonia, né, o exemplo. E não pode ter toxicidade considerável, tem que ter metabolismo considerável também, né? Então, assim, uma quantidade grande de variáveis que tem que ser consideradas. Isso dificulta um pouco a pesquisa, né? A gente está vivendo uma situação aí, por exemplo, muitas discussões sobre, no momento, a ivermectina, né? Então, nós vimos aí, a ivermectina tem efeito sobre o vírus da Covid. A ivermectina realmente tem efeito sobre a replicação viral? Diminui mesmo a replicação viral do coronavírus? Pesquisas mostraram que sim, mas isso é um teste in vitro. Então, pelo que está ainda em discussão, então a gente não pode ainda dizer nem que sim, nem que não, mas para que nós tenhamos em vivo a resposta que foi identificada in vitro, nós precisamos de 20 vezes a concentração. Então, é uma coisa muito alta, uma concentração muito alta para você expor um ser humano. Então, se for realmente isso, não tem o efeito necessário às doses que estão sendo administradas, né? Então, as pessoas estão aí, às vezes, tomando medicamento e não tem efeito, né? Não estou afirmando, porque, como eu disse, está em pesquisa, pode ser que sim, pode ser que não, mas as pesquisas, pelo menos até o momento que a gente tem acompanhado, demonstram que precisa de uma quantidade muito grande da droga.
Porque o comportamento in vitro é fácil, né, pessoal? Eu pego uma bactéria, né, só um exemplo. Pego uma bactéria, uma placa de Petri, faço um antibiograma. Faço um disco com aquele antibiótico que eu estou testando, cresceu ou não cresceu. Mas e para essa droga chegar lá no sítio da infecção, ter o efeito, não ter toxicidade, ser excretado da maneira que precisa, é mais complexo, né? A coisa não é tão simples assim. A gente sabe que, às vezes, a gente, nessa situação que a gente está vivendo, nós temos visto aí muitas discussões, né? Muitos médicos falando muita coisa, e muitos demonstram claramente que não têm conhecimento de farmacologia, né? A gente vê de farmacologia, principalmente dessas questões de pesquisa, de ensaio clínico, principalmente dos parâmetros farmacocinéticos de absorção, de distribuição, de ação, de depois excreção. Então, a gente vê que a coisa é um pouco mais complexa, nós sabemos disso, mas parece que nem todos os profissionais da saúde têm esse conhecimento de farmacologia, farmacocinética e farmacodinâmica que espera que o farmacêutico tenha, né? Temos visto muita bobagem sendo dita ultimamente, mas um pouco no afã de resolver a situação, né? A gente sabe que, acho que é o desespero da situação. Levou muita gente a falar muita bobagem, né? Então, pessoal, primeiro, teste em vivo. Primeiro é o teste pré-clínico em animal e depois vem os testes clínicos, né? Fase pré-clínica, fase clínica. Ensaio em animal, bioterismo, como a gente viu em controle de qualidade, e depois fase 1, 2, 3 e 4. Né? As fases 1, 2, 3 e 4 já são ensaios em seres humanos. A gente já discutiu isso, né? Com quantidades diferentes de amostra, de pessoas envolvidas, né? De sujeitos ali envolvidos na pesquisa, com cada uma dessas fases um objetivo diferente: avaliação de toxicidade, segurança, dosagem, né? E eficácia pós-venda, vamos dizer assim, né? Que é manter no ensaio 4, por exemplo, na fase 4, uma farmacovigilância da utilização pelos usuários depois da droga já estar disponibilizada na prateleira das drogarias, por exemplo. Então, a gente sabe que existe uma sequência e protocolos a serem seguidos, né? Então, quando a gente precisa de rapidamente, desesperadamente identificar um fármaco, desenvolver um medicamento para uma doença, como está acontecendo agora, muito desse protocolo é atropelado. A gente não tem aí 20 anos para fazer uma pesquisa com medicamento, né? Então, como a gente acaba atropelando etapas né, e passando por cima de muita coisa que tem que ser levada em consideração, muitas vezes a gente acaba não tendo realmente um medicamento com eficácia e com a segurança que a gente espera, né? Então, assim, né, como eu já disse aí, muito na pressa, no desespero de resolver a situação e de desenvolver um medicamento que resolva o problema, né? Que tem efetividade contra a doença que a gente está lutando contra ela no momento. Muitas das vezes a gente não tem uma droga com toda a segurança que deveria, né? Não segue todos, né, as fases que a gente precisaria ali, ok? Hoje a gente tem uma gama de alternativas terapêuticas, né? Como culturas de células humanas in vitro, né? Cultura de células aí de tecidos específicos de olho, de estômago, de pulmão, de coração, o que quer que seja. Já existe essa tecnologia, apesar de cara, já existe essa tecnologia, né? Principalmente os ensaios, por exemplo, para medicamentos oncológicos são muitos assim. São realizados com células cancerígenas, né? Pega a célula, põe fator de crescimento e ela continua se multiplicando in vitro com tudo que ela precisa, nutriente, água, fator de crescimento e tudo mais. E aí eu tento inibir o crescimento dessas células neoplásicas com o antineoplásico que eu estou testando, com o medicamento oncológico, né? E aí depois, se isso resolver, eu vou passar isso até chegar no ensaio clínico, né, com o ser humano. Desvantagens desses testes aí, a gente tem sofrimento do animal, e a gente tem
também a possibilidade de, mesmo o teste no ser humano, apresentar riscos altos, né? E, infelizmente, não existem alternativas a isso com a mesma eficiência, né? Com a mesma qualidade que teria no ser humano. Então, fazer essa troca, essa substituição do ser humano por modelos matemáticos, existem, né? Os parâmetros farmacocinéticos podem ser uma suposição, né? Vamos dizer assim. Existem algoritmos, né? Equações e programas de computador que tentam pegar uma molécula e definir ali como vai funcionar os parâmetros farmacocinéticos ali. Na verdade, é uma previsão de ação, previsão dos parâmetros farmacocinéticos. Mas pode haver falha, né? A gente só vai saber realmente como vai funcionar um medicamento no ser humano, no organismo humano, a partir do momento que eu tenho centenas, milhares de pessoas utilizando o medicamento. Ok? Então, podemos fazer esse teste em tecidos isolados. Isso já é possível, né? Então, a gente tem aí biologia molecular também, que pode nos auxiliar, né? No desenvolvimento aí de genes específicos, como coli é muito utilizada, né? Vocês viram isso em biologia molecular, provavelmente, células tumorais, que eu tenho uma resposta bastante segura, ok? Mas, como eu disse, né? Sem a gente ter milhares, centenas de milhares de pessoas utilizando o medicamento, a gente não sabe efetivamente como ele vai funcionar. A gente não pode garantir, assim, tanta segurança e tanta efetividade terapêutica. Okay? Os testes aí, essa validade, às vezes, então, não é seguro, né? É inequívoco. E nós temos uma situação aqui, né? A gente está falando aqui de uma questão neoplasia, né? É fácil, só cresceu a célula cancerígena? Sim, não. Ah, não cresceu? Tem ação antineoplásica. Ah, eu estou falando de antimicrobiano, antifúngico, antibacteriano. Cresceu a bactéria, cresceu o fungo? Não cresceu? Ah, tem efetividade. Agora, e um psicofármaco? Como eu vou saber se o medicamento vai agir contra esquizofrenia, depressão, epilepsia, se eu não tenho o teste no ser humano? Né? Não faz o menor sentido, né? Então, nós não temos essa tecnologia nesse ponto de a gente conseguir mimetizar a resposta de um psicofármaco em um animal, em um modelo matemático, né? Em um gene. Então, é uma questão bastante complexa, né? A gente tem que sempre considerar que vamos ter aí exceções, né, a essa regra que a gente tenta, a todo custo, evitar, que é a utilização de animais e seres humanos em pesquisa, principalmente seres humanos, né? Mas ainda não temos essa tecnologia, né? Está muito distante ainda do que a gente conhece, da ciência que a gente tem controle. Temos aqui a RMN, que é a ressonância magnética nuclear, que é uma maneira da gente estudar essas moléculas. A gente viu isso lá em farmacognosia, então eu pego uma planta que tem centenas de princípios ativos e a partir da ressonância magnética nuclear, por exemplo, ou espectrofotometria, né, de massa, o que quer que seja, eu tenho os picos, né, que vão me definir quais substâncias estão presentes ali. Do mesmo modo que a gente tem esses picos, a ressonância magnética nuclear também pode me demonstrar se houve aqui, por exemplo, ligação do fármaco na proteína, né, que é a proteína de membrana, o receptor ali específico para ela. Então, é uma das maneiras de detectar e de quantificar quanto do fármaco realmente se ligou no sítio de ação, quanto do fármaco realmente vai estar disponível para efeito terapêutico, né? Então, a ressonância magnética nuclear que vocês conhecem aí é utilizada para fins diagnósticos, né? Mas ela também pode ser utilizada com essa finalidade.
de análise qualitativa e quantitativa de efeito de fármaco, né? De ligação de princípios ativos, de drogas, de moléculas em sítios específicos. Vai ter uma alteração, né? Claro que você tem a ressonância magnética nuclear, vai dar um pico, uma resposta para o receptor sozinho e para o fármaco sozinho. A partir do momento que eu tenho uma ligação disso, eu tenho uma molécula, duas moléculas, né? Uma proteína de membrana, por exemplo, que é o receptor, e o fármaco isolado. Então, eu tenho duas curvas, dois picos, na verdade, duas respostas para a ressonância magnética. A partir do momento que se liga, eu tenho uma terceira molécula que não é nem o receptor e nem a droga. É uma terceira substância. E aí eu vou ter uma outra resposta, uma outra leitura da ressonância magnética. Então, eu vou saber quanto e como se ligou, né? Então, é uma tecnologia bastante utilizada em química farmacêutica, para a gente ter essas definições, ok? Então, tem a vantagem aí de ser bastante preciso, mas ainda é muito caro, né? E a gente precisa de quantidades aí, por exemplo, a desvantagem é o fato de ser necessário quantidade de proteínas superiores a 200 miligramas. Isso é consideravelmente alto quando a gente está falando de um receptor de membrana. Né? 200 miligramas é pouca coisa? É, mas imagina que eu preciso de 200 miligramas de um receptor de membrana se ligando a um fármaco, para você poder conseguir fazer essa pesquisa rápida e esse teste que a gente precisa de realizar. Então, né, para saber se houve mesmo uma ligação forte do fármaco com o receptor. Então, a gente precisa de quantidades grandes e isso é difícil da gente fazer. Composto que tem atividade farmacológica desejada, então eu posso aí descobrir na natureza, pela medicina tradicional, bases de dados de compostos já sintetizados, que eu conheço a molécula, eu vou conhecer o efeito, fármacos já existentes, modelos matemáticos, modelos químicos, síntese combinatória, né, a partir de diversos grupos diferentes. Será que eu preciso, eu preciso de eu tenho sempre uma infecção que sempre traz uma infecção secundária, um exemplo. Né? A gente sabe que tem infecções fúngicas e bacterianas, por exemplo, pneumonias fúngicas e bacterianas, que uma surge como, às vezes, uma resposta do outro. Então, eu trato uma infecção fúngica, trato uma infecção pulmonar e acabo uma infecção fúngica, uma infecção bacteriana, por exemplo, e acabo predispondo a outra. Então, vem uma infecção como resposta da outra. A gente tem isso muito, por exemplo, eu trato uma infecção orgânica, sistêmica aí que seja, e aí eu destruo a flora intestinal e aí vem uma infecção secundária. Eu conheço um antifúngico, conheço um antibacteriano. Será que se eu juntar as duas moléculas, eu tenho uma molécula só que tem efeito antifúngico e antibacteriano ao mesmo tempo? Pensa aí, a gente tem umas pomadas, né? Que tem anti-inflamatório, antifúngico, antibacteriano, né? Por exemplo, né? Vocês conhecem aí. Será que eu consigo juntar as três moléculas em uma só? Eu não preciso ter 4 princípios ativos. Né? A gente tem pomadas aí, cremes, que tem 4 princípios ativos. Anti-inflamatório, antifúngico, antibacteriano, né? E será que existe essa possibilidade? Será que é plausível isso? Eu juntar tudo e ter uma molécula que tem o efeito de todos? Beleza, eu vou ter um princípio ativo só ao invés de ter 4. Mas isso muitas vezes não é possível, né? Na maioria das vezes, na verdade, isso não é possível. Porque como que você junta as moléculas? E os efeitos, e as ligações, a molécula fica muito grande. Tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Então, a gente vai ver isso no decorrer da disciplina, quando a gente definir os grupos e observar que pequenas alterações da molécula eu perco o efeito dela. Então, isso tem que ser feito de uma maneira muito sistemática, né? E com muito cuidado. Normalmente, produtos naturais têm estrutura complexa e difícil de sintetizar em laboratório. Eu gosto de dizer para vocês que aquilo que a gente tem na cozinha da natureza, a gente não consegue fazer na cozinha do laboratório, né? É muito difícil você pegar uma substância muito complexa e produzir em laboratório. A gente tem aí, por exemplo,
vincristina, vinblastina, que são substâncias que são provenientes da natureza, mas que não ainda houve uma síntese satisfatória em laboratório. Então, são substâncias promissoras, mas muito caras e muito difíceis de conseguir, porque eu preciso de uma planta. Às vezes eu preciso de derrubar uma árvore para tirar uma caixa de medicamento. Então, quando eu vou conseguir ter uma quantidade suficientemente grande dessa droga? Então, eu encontrei uma droga muito boa para o câncer. Mas e daí? Ela está na natureza, ela é retirada de uma árvore, e como eu disse, né, cada árvore me dá uma caixa do medicamento. Não tem possibilidade nenhuma de eu transformar isso numa droga, num medicamento para ser disponibilizado no mercado, se eu não conseguir produzir em laboratório, então. Então, se eu não conseguir produzir em laboratório, eu tenho na minha mão a cura para o câncer, mas não posso fazer nada com aquilo, a não ser que eu consiga produzir em laboratório, né? Entenderam o que eu estou tentando dizer? O conhecimento a descoberta de uma molécula promissora, às vezes leva, né, a uma frustração, porque a gente não tem na natureza matéria-prima vegetal suficiente e, às vezes, eu não tenho condição ainda, tecnologia para produzir em laboratório. Eu tenho na mão, aí eles falam, a indústria farmacêutica tem muita coisa guardada. Tem, mas às vezes é por isso, né? Porque não tem condição de produção, né? Não tem viabilidade de produção. Temos aí, por exemplo, morfina, digitálicos, quinina, cocaína, nicotina, que são substâncias encontradas na natureza e que são extraídos de plantas e acabam se transformando em compostos condutores, protótipos. A partir daquela molécula, eu produzo outras, né? Eu não tenho a cocaína disponível para uso no mercado farmacêutico, né? Não tem, mas eu tenho lidocaína, eu tenho, né, neocaína, que são provenientes, né? É um composto condutor que a partir dele eu transformo em substâncias que têm características mais úteis, né? Tem compostos sintetizados também por bactérias e fungos. A gente tem muitos medicamentos que são produzidos por bactérias e por fungos. A gente tem um exemplo clássico de uma substância produzida por fungo, que é a penicilina, não é verdade? E eu tenho também aquelas que são chamadas de profármacos, que a gente vai ter uma disciplina, uma parte de disciplina só para estudar, que são drogas, moléculas que não têm efeito terapêutico, mas que são metabolizadas no organismo e transformadas. O metabólito é ativo. O metabólito tem efeito terapêutico, mas a droga em si não. Então, ela precisa de passar pelo fígado, ser metabolizada, para que tenha o efeito terapêutico necessário. Então, isso são chamados de profármacos. Temos compostos aí também que vêm do mundo marinho, como cianobactérias, produzem a curacina, que tem atividade antitumoral. Temos de origem animal, né? Por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar, você já deve ter visto esse sapo aí. Tem uma substância dele que é uma substância bastante tóxica, mas em pequenas quantidades. Ela é um analgésico muito potente, né? Chamado de epibatidina. E os nativos africanos lambem esse sapo aí para ter efeito terapêutico, né? Ele é tão forte o efeito analgésico que tem até um efeito forte sobre o sistema nervoso central e é uma droga alucinógena muito forte, né? Tem aqui também na América, né? Estou falando do sapo africano, mas a gente tem aqui também no Brasil, Equador, essas espécies de animais aí. Temos, por exemplo, substâncias antipertensivas extraídas do veneno da cascavel. Temos a toxina botulínica, que é utilizada em tratamento de beleza, né? Que é o Botox, também para problemas de esfíncteres, né? Como bexiga, como ele tem um efeito muito potente sobre o músculo, sobre o tônus muscular, né? A gente tem uma utilização muito ampla, né, para toxina botulínica. A gente conhece muito o Botox, utilizado para estética, né, porque como ele vai ter esse efeito, né, sobre a musculatura. Oi, Hermínio. Sim? Tô precisando de uns botox. Tá precisando dos Botox?
Para Amo. estética ou para problemas urológicos, por exemplo? Estética. Estética, né? É mais, hoje em dia é mais Não, usado Leste. na estética do que, hoje em dia é mais usado na estética do que para esses problemas em si, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma incontinência urinária muito forte porque teve um relaxamento do esfíncter, né? De algum esfíncter ali da bexiga. Então, você aplica toxina botulínica, ela vai causar contratura, né? Muscular. E aí faz com que, né, tenha esse controle. Claro que não é uma coisa Nossa, com efeito tinha que permanente. ser mais. Tinha que ter uma duração maior, né? E por ser uma substância Maior. Aham. externa, uma substância exógena, o organismo também adquire uma resistência e tolerância, né? Então, com o tempo, você vai precisar de aumentando as doses para ter o mesmo efeito inicial, por causa da tolerância, né? Então, mas né, a gente ainda tem uma utilização muito ampla, né? Hoje em dia a gente tem diversos disponíveis no mercado aí, né? De esporte, o próprio Botox mesmo. A medicina tradicional, já falei com vocês aí, a gente tem diversas espécies vegetais utilizadas aí no mundo inteiro e a gente se utiliza disso para química farmacêutica. E temos fármacos produzidos a partir de fármacos que já existem. É o mais do mesmo da indústria farmacêutica. Eu pego o captopril e transformo ele em enalapril, e transformo em lisinopril, e transformo em cilazapril, e por aí vai, com pequenas alterações. Vocês podem observar aqui, ó, que a molécula, eu tenho uma parte da molécula que não muda. Ó, essa parte da molécula aqui não muda, ó, tá igual em todos eles. É o grupo farmacofórico, mas os radicais foram alterados. Ok? Temos novos fármacos produzidos, então, a partir dos já existentes. Né? Às vezes até com outro efeito. De repente você pega um fármaco que tem um efeito, né, farmacológico X, e aí eu acabo transformando ele num outro fármaco que aí muda até o efeito. Às vezes ele tem um efeito, aqui por exemplo, né, a prometazina tinha um efeito anti-histamínico, com um pequeno efeito sedativo, a partir dela foi feito um neuroléptico potente, que é a clorpromazina. Ok? Temos novos fármacos aí que mimetizam naturais e aqueles que também são descobertos por um acaso, como o gás mostarda da Segunda Guerra Mundial, a própria penicilina. Joia? Tem alguns exemplos para vocês aqui. Sildenafil, né, a gente sabe que foi feito foi desenvolvido como medicamento para hipertensão e para coração e acabou sendo utilizado para outra utilidade, que é disfunção erétil, e por aí vai. Joia? Então, leiam, pessoal, o restinho aí, tá? O que está aí a gente já discutiu, o que está no restinho aí desses slides já foi discutido aí nessas nossas aulas, as fases clínicas dos ensaios, né? Isso tudo gera patente, como a gente sabe, que a indústria farmacêutica se interessa muito, que é de onde vem o recurso para bancar a pesquisa e, obviamente, o lucro da empresa, né? Tá joia? Então, eu tenho que encerrar agora aqui, porque tem outro professor que vai usar, né, essa licença do Zoom agora, tá joia? Qualquer dúvida, vocês façam contato comigo aí, viu? Mandem um zap aí, como de costume. E aí, na próxima semana, nós encontramos novamente, tá joia? Então, um grande abraço para vocês. Na próxima semana, nós entramos na unidade 3, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite.